Salve, salve galerinha, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo, para mais uma análise e hoje é com um grande pesar, mas satisfação também que vamos conversar sobre o final, o último episódio da segunda temporada de Anéis de Poder. Foi ao ar ali, liberou para nós na última quinta-feira, dia 3 de outubro de 24. E finalmente tivemos ali algumas revelações, alguns fechamentos de arcos e alguns, vamos dizer assim, preparatórios para uma terceira temporada. Vamos discutir muito aqui, mas focando mais no episódio, dependendo do tamanho do vídeo. Às vezes eu até falo um pouco da série em geral, do que eu achei, mas se só do episódio ficar um vídeo relativamente grande, eu separo e faço um vídeo depois só falando da temporada como um todo, nos aspectos gerais. Então, vamos lá. Aqui, nesse episódio, já era de se esperar, né? Mas ele teve até uma particularidade em relação aos outros, porque ele necessariamente, por ser o último episódio, teve que abordar todos os arcos ali apresentados, desenvolvidos, seja mais desenvolvido ou menos desenvolvido ao longo da série, ao longo da temporada. Então tivemos um pouquinho de cada ali, alguns arcos, como o próprio ali do Isildur, estava ali há 2, 3 episódios sem aparecer, mas nós precisávamos de um fechamento, né? Afinal de contas, acabou a temporada, a gente tem que saber como que as coisas estão acabando, né? Então teve essa particularidade, mas já é esperado. Não acho que atrapalhou, eu gostei da dinâmica como foi na série como toda. E agora foi só os fechamentos ali de caixinhas e algumas aberturas também. Mas vamos por partes, né? Eu já falei do Isildur, mas vamos por partes, vamos ali do início. E a série, até mesmo antes da própria abertura, já começa com uma cena que eu particularmente estava aguardando demais da conta. Demais. Só que e não esperava que seria tão rápido. Tão rápido assim, logo de cara. Foi, como eu falei, foi antes da abertura. Mas ali a aparição e o combate entre Durin III, o rei Durin velho, e o grande monstro Balrog, que surgiu lá das profundezas de Khazad-dûm. E, cara, na moral, que cena épica. Que embate ali, por mais breve que tenha sido, mas épico. Cara, o slow motion ali do Durin pulando. Você vendo ele devagarinho assim, puxando o machado. E a espada do Balrog aparecendo e o choque que até resultou numa explosão. Fenomenal, cara. Fenomenal. Muito massa. E, é claro, resultou ali na morte do grande rei Durin, que havia se perdido após a utilização do anel, mas nos seus últimos momentos ali de vida conseguiu se erguer e se impor diante a fera. Nós já sabemos, não é segredo, que a fera não morreu. Claro, a fera inclusive é responsável pela quase morte de Gandalf em Anéis de Poder, em Senhor dos Anéis, Sociedade do Anel. Então a fera permanecerá ali, mas assim, não deixou de ser épico. Um comentário em específico dessa cena é que eu achei que poderia ter, não sei, talvez pela minha grande expectativa, né, pelo Balrog aparecer. Afinal, vocês sabem, vocês vieram acompanhando aqui episódio a episódio minhas opiniões. E não foi só uma ou duas vezes que eu falei, cara, o Balrog tá vindo. Então eu acho que eu tava com a expectativa muito alta e eu queria ter visto mais. Ali, às vezes não precisaria ser um embate, porque afinal de contas são seres completamente desproporcionais em questão de poder. Mas poderia ter visto um pouco mais da destruição e tal. Eu até achava, acho que até comentei muito isso aqui mesmo, que seria a própria destruição de Khazad-dûm. Não foi. Foi mais ali o Balrog
basicamente foi assim, ó, daqui você não passa, que é o meu terreno e tal. E sim, tiveram um embate ali. Não sei se às vezes o impacto foi tão forte que mesmo não morrendo, talvez tenha desacordado o Balrog, por isso que ele não continuou uma possível devastação ali por causa do Doom. Mas eu queria ter visto mais, sabe? Eu achei... Eu fui com tanta sede ao pote e começou o episódio assim, eu já tava vidradaço. E na hora que acabou, eu falei, uai, será que foi só isso? Fiquei esperando o episódio todo e de fato foi só isso. Mas não deixou de ser muito épico, foi bem bacana, foi legal. Só acho que foi mais questão da minha expectativa mesmo. Então tivemos aí esse pequeno fechamento do arco de Casa Doom de Durin. O Durin IV assume o reinado de Casa Doom e já prepara ali para uma possível batalha contra o Sauron. Fala, ó, se precisar nós vamos, os anãos ainda estão aqui e tal. E deixa um pequeno mistério, porque será que ele vai usar o anel? Os anéis? Tem ali uma pequena discussão. Pega e olha para os anéis assim. Cara, eu fiquei assim, depois de tanta coisa, será que o Durin IV vai acabar usando os anéis? Confesso que eu não sei. Fiquei com essa pulga atrás da orelha. Talvez use uma terceira temporada aí. Seria um reviravolta interessante, de certa forma, né? Ele sempre bateu tanto na tecla aí que nunca ia usar e passasse a usar agora. Não sei. Veremos. Um outro arco que finalizou, acho que vou tentar ir por nível de importâncias aqui, apesar de esse de Casa Doom ter sido importante, mas foi ali do Isildur com Númenor. Porque não é nem que finalizou, mas concluiu e já abriu as portas para o futuro. Porque no geral, a última aparição nossa ali, a última notícias que nós tínhamos ali de Númenor foi aquele julgamento da Miriel e que ela foi julgada inocente pelos Valar. Só que aí o Ar-Pharazôn deu um jeito lá de condenar todos os fiéis e tal. Assim, a barra ficou pesada novamente, tanto para Miriel quanto para Elendil. E no fim das contas, a gente vê até algo bem interessante. Nós vemos o Elendil fugindo, até sua filha traidora ali pro Elendil avisando ele fugindo para a Terra-média e concretizando a visão que ele teve na Palantir. Exatamente a mesma cena, ele cavalgando, olhando para trás, vendo tudo ali meio em fumaça e tal. Não sei se na verdade se já era a Terra-média, mas eu acredito que seja. Eu acho que ele foi meio escondido ou então tá indo. Mas é interessante justamente para nos mostrar que o que a Palantir mostra vai acontecer. Então, se a gente for lembrar de todas as visões ali, seja da Miriel lá na primeira temporada, seja do próprio Pharazôn agora na segunda, a gente vai podendo moldar ali, pelo menos imaginar o que pode acontecer na terceira temporada. O Ar-Pharazôn, só para explicar melhor, ele deu um jeito de ludibriar ali os fiéis, falando que o público em geral, na verdade, ludibriar o público, falando que o julgamento lá não foi condizente, foi manipulado porque a Miriel ela estava aliada com o próprio Sauron. Então, porque a visão dele mostra o Halbrand, o Sauron. Então, ficou meio dessa forma, mas sabemos que é só lábia, né? Não tem nada disso. Então, a gente vê o Elendil indo ali para a Terra-média e o Isildur finalmente voltará para Númenor. Só que vai pegar uma Númenor completamente diferente do que ele espera. A rainha não é mais a mesma, seu pai é traidor, considerado, né, um traidor. Então, até você fica puto, né, esse desencontro. Elendil agora tá na Terra-média, poderia encontrar Isildur, mas o Isildur volta para Númenor. Então a gente vai ver esse arco sendo mais bem desenvolvido na terceira temporada. Acredito que o grande foco da terceira temporada vai ser Númenor. Igual agora foi Eregion, na terceira acredito que vai ser Númenor. Um outro, agora acredito eu, são os dois arcos
pelo menos nesse episódio, dois dos momentos mais importantes, assim. Uma foi ali Eregion. Tivemos a conclusão, e essa sim foi uma conclusão muito épica, digna de toda a construção que nós tivemos na temporada. É o que eu queria um pouco mais ali na luta do Balrog com lá em Casa Doom, sabe? Eu esperava que fosse algo mais assim. Aí teria que ser um episódio muito grande também, eu também entendo. Mas toda aquela... Cara, todo o arco ali envolvendo o Eregion foi finalizado, acho, da maneira mais perfeita possível. Salve uma exceção, já eu comento. Mas o Sauron com Celebrimbor, torturando, cara, aquelas cenas de tortura, ele tirando as flechas no Celebrimbor, e aí você vê ele derrotado, mas disposto a morrer, sabendo que vai morrer, aceitando a morte, porque ele não vai mais colaborar. E o Sauron até chorando. E aí eu vi algumas pessoas falando, transformaram o vilão do Sauron, aquele que é o mal de nascença mesmo, a mais pura maldade, em alguém que tenha coração. Mas não, aquele choro do Sauron veio muito pelo medo do próprio que o próprio Celebrimbor falou. Porque o que ele disse é que o Sauron basicamente vai ficar refém dos anéis. E sabemos disso, vai ficar mesmo. Vai ter a criação do anel ainda e tal. E vai virar refém das suas próprias criações. Ao ponto de que a vida dele vai depender do anel. Como a gente já sabe que dependeu. E no final das contas o Frodo joga ele na montanha da perdição e acabou com tudo. Então, você vê essa cena dele chorando, não é porque matei um grande amigo, nem nada do tipo assim, não. É porque ele sabe que o Celebrimbor tá certo, que ele virou um refém ali das coisas, dos anéis. Então eu achei muito interessante a forma que ele matou, cara, empalhando assim praticamente o Celebrimbor. Foi tenso, foi loucura. Eu achei fenomenal com todo respeito, né? Mas a cena muito tensa de se ver, muito bem construída, sabe? Muito bem mostrada ali, achei top. Tivemos ali finalmente o embate da Galadriel com o Sauron, muito interessante também. Você viu que a Galadriel em alguns momentos até hesitava pelas lembranças que tinha com Halbrand, mas no fim das contas ela teve até que fugir, que ela não é páreo sozinha pro Sauron. E até antes desse embate a gente tem um momento, não deixa de ser uma justiça poética, talvez, acho que mais uma vingança poética. Porque temos o Adar que até depois de colocar os anéis, o anel na verdade da Galadriel, para poder enfrentar o Sauron, ele até retoma a sua forma antiga. Para quem não sabe, os orcs, eles foram elfos corrompidos. E a gente via ali a forma original do Adar, e ele queria desistir ali da destruição de tudo, tá? Ele queria simplesmente matar o Sauron e voltar para Mordor. E tivemos um acordo muito breve ali entre a Galadriel e ele. Falou, cara, vamos lá, vamos matar, toma aqui seu anel. Depois disso, eu vou para Mordor e vamos viver uma era de paz. Vai acabar, eu não vou incomodar mais ninguém. E até pensei, cara, que loucura, né? Foi massa, interessante, mas não vai ser assim. Vamos ver o que vai acontecer. E o que acontece é logo em seguida. Você vê todos os orcs se rebelaram, fizeram um motim e mataram, sob comando do Sauron, é lógico, mataram o Adar. E mataram o Adar da mesma forma que que os orcs ali, a mando do Adar, tentaram matar o Sauron, mostrado no primeiro episódio. Foram várias espetadas de espada, mesma cena, mesma coisa. Só que a gente sabe que o Adar não vai voltar, ele não tem os poderes do Sauron, né? Então por isso que foi uma vingança poética. Foi interessante, era algo que estava sendo construído ao longo dos episódios, principalmente dos últimos, né? Porque o Adar se considerava como o pai ali de todos os orcs e tal, sempre amando muito seus filhos. Mas a gente via nos últimos episódios ali, no cerco de Eregion, muitos orcs ficando meio, né, não muito contentes com as atitudes dele, com os desejos dele. Então já tinha construído essa desconfiança ao ponto de que pegaram e falaram, então vamos matar ele. Você vê que orc é bicho pra filha da puta mesmo, né? Então
tivemos a queda finalmente, assim, acabou. Não, a Eregion foi destruída. Eles até citam, o Sauron cita a própria queda de Gondolin. Era uma cidade élfica, essa foi destruída na primeira era ainda. Então ele assimilou muito a queda das duas grandes cidades élficas. E assim, uma devastação total. Era inclusive possivelmente para muitos dos elfos morrerem mesmo. Não só a Galadriel poderia morrer, o Elrond, o Gil-galad, mas nos acréscimos ali do segundo tempo, o exército anão chegou. O Durin não tava, mas o exército chegou. E aí tiveram os números maiores que o dos orcs, aliados, os elfos e os anãos, e conseguiram matar ali, fazer uma pequena retaliação e obrigando o Sauron, o novo líder dos orcs, né, a recuar. Então foi interessante. O que me incomodou um pouco nessa conclusão foi algo até legal. No vídeo passado teve um inscrito aqui que comentou que é sobre o Arondir. Eu tinha falado que o Arondir tinha morrido, né? Ele falou, cara, eu acho que o Arondir não morreu. De fato, não morreu. E assim, eu não sei se eu gostei, sendo bem sincero com vocês, sobre isso, dele ter sobrevivido. Porque por mais que eu adore o personagem, eu acho muito massa, muito legal, eu acho que perde o peso, sabe? Você mostrou ali uma cena, eu até tinha comentado, eu queria que ele poderia ter morrido, mas queria que tivesse tido um pouco mais de drama ali, um pouco mais de luta entre ele e o Adar. E ele ter morrido seria interessante, porque aquilo que eu falei, muitos personagens a gente sabia que não ia morrer. Então você matar um personagem que nós não conhecemos, foi criado ali pra série, dá um peso ali, você vê, dá uma certa seriedade a mais, um senso de urgência a mais. E agora que ele teve a cena dele que pra mim tinha morrido e ele voltou, perde um pouco isso, sabe? Que se acontecer de novo, aí fica o negócio, será que vai ter morrido mesmo? Às vezes nem morreu, você perde ali um pouco do peso da cena. Então eu achei que eles poderiam ter mantido ele morto. Deveria ter sido uma morte um pouco melhor, mais dramática, mas deveria ter morrido mesmo. Porque agora se acontecer algo similar na próxima temporada, a gente não sei se vai ser tão... o seu peso vai ser tão significante. E até pensando no próprio personagem, o Arondir, principalmente nessa segunda temporada, o arco dele ali sempre foi muito envolvido com o próprio Adar. Ele não tinha muita relação com o Sauron. E na segunda temporada ele queria vingança, ele queria matar o Adar. E agora o Adar morreu. Então vão ter que construir um novo propósito para ele. Lógico, ele é um soldado élfico e tal. Vai ajudar os elfos ali na luta contra o Sauron diretamente agora, que é um inimigo em comum, é o inimigo da Terra-média inteira. Mas assim, agora ele vai ser só mais um. Ele nunca teve esse objetivo. Ele fala nas palavras dele, cara, o objetivo é o Adar. Então assim, perdeu um pouco, sabe? Eu acho que tinha que ter deixado ele morto mesmo. Por mais que eu adore o personagem, eu achei fenomenal. Fenomenal. Mas acho que perdeu o peso da cena, sabe? Eu até revi a cena, falei, gente, será que foi um golpe de boa e para ele ter sobrevivido? Acabou o episódio, fui lá rever a cena, falei, não, ele foi empunhalado duas vezes. Primeiro, acho que foi até uma flecha que ele tinha atirado, o Adar pegou, voltou a flecha nele. Depois o Adar pegou uma espada e me enfiou no meio da barriga. Eu falei, cara, morreu. Acho que aqui acabou. Beleza, é elfo e tal, às vezes é mais resistente, mas pra mim tinha morrido. Não morreu. Então, tivemos aí a conclusão, né? A queda definitiva de Eregion. E também a reunião ali dos elfos sobreviventes, dando a entender que já vão pro embate contra o Sauron de novo. Muito provavelmente a terceira temporada deva começar num ritmo um pouco mais frenético, sabe? Porque vai ser uma tentativa de retaliação direta. Legal. Só espero que não demore 2 anos. E por fim, tivemos ali a conclusão do arco do estranho e dos pés peludos, dos pequenos. E assim, esse eu acredito tenha sido conclusão mesmo.
conclusão mesmo, não há, do jeito que terminou ali, não acho que os pés peludos, pelo menos a Nor e a Papoula ali, deva aparecer. Porque tivemos ali a destruição do pequeno vilarejo que eles estavam, e depois o estranho ajudou ali algumas coisas e eles estão partindo. Então todo o pessoal ali, cara, eu sempre esqueço o nome deles, eu sempre tenho que colocar aqui pra vocês, mas os parentes lá dos pés peludos, os parentes distantes, né? Eles pegam e vão seguir seu caminho. E a Nor e a Papoula vão junto, falam assim, eles não são nômades igual nós, então vamos ali ajudar. Mas toda essa destruição se deu pelo mago sombrio, que tentou ali ludibriar o estranho. Você precisa vir, se você vier, você terá respostas de quem você é, qual que é o seu propósito. Aí o estranho fala, cara, mas você quer o lugar do Sauron, enfim. Todos aqueles embates de poder mesmo. No fim das contas, o mago sombrio tocou seu caminho, o estranho ficou ali com os pequenos para poder ajudar. E tivemos a revelação de quem é o estranho. E assim, para a surpresa de muita gente, brincadeira, é o Gandalf. Não poderia, não tinha como não ser. De fato, desde a primeira temporada tem muitas pistas para ser o Gandalf. Agora, a grande questão disso tudo foi como ele se deu o nome Gandalf. E assim, é algo que eu já vi ali na internet também, muita gente incomodou. Porque no fim das contas, o estranho, o Gandalf, né? Ele não recuperou as memórias, então ele não sabe qual é seu nome, ele não sabe... Ele sabe qual é o seu propósito, ele tá ali para derrotar o Sauron, para ajudar a derrotar o Sauron. Mas ele não sabe como, não sabe o seu nível de poder, nem nada do tipo. Ele ali... Naquele momento ele é simplesmente uma casca vazia e está prontinho para absorver todo o conhecimento necessário, todas as magias ali necessárias da Terra-média como toda. Diferente do Mago Sombrio, que acredito que ele já tem ali todo o seu conhecimento antigo. Eles eram amigos lá de onde eles vieram. Eu não lembro agora se eles vêm de Valinor também. Acho que não. Enfim. Mas o estranho não, o estranho preferiu manter a sua casca vazia. E o seu nome se deu por isso. Quando ele estava despedindo ali dos pequenos, muita gente estava falando assim, adeus, grande elfo e tal, não sei o que, grande elfo. E aí na última conversa ali com o Tom Bombadil, ele pega e fala assim, isso tudo foi um teste e tal, que era a questão do cajado, né? Se ele ia ajudar o mundo inteiro ou se ele ia ajudar seus amigos. Você queria que eu ajudasse meus amigos e não sei o que e tal, pra eu não me sucumbir ao poder, que a amizade é mais importante que o poder. Aí, afinal de contas, quem você é, né? O Tom Bombadil perguntou. Aí pega e fala, não, eu sou o Gandalf. Ele pegou o Grandelf ali, juntou e virou Gandalf. É assim, sendo bem sincero, na minha opinião, achei meio tosco. Mas, pela história, eles tinham que dar algum motivo. Justamente porque ele não foi em busca de saber quem ele é. Então foi algo criado ali. E ele simplesmente chegar e falar, não, eu sou Gandalf, do nada, também seria estranho. A verdade é essa. Então eles tentaram criar algum motivo ali para ele se auto-chamar de Gandalf. E fizeram isso. Confesso que eu não sei, não penso em uma outra ideia que poderia ter ficado bem melhor, tal, não sei o que. Acho que qualquer uma seria meio tosca. Mas, enfim. Sabemos de outros nomes dele, né? O próprio Mithrandir, para os elfos. Vai ver, Mithrandir é o nome verdadeiro dele, né? Confesso a vocês que eu não sei. Então, é isso. Eu acredito que eu tenho um panorama geral do episódio. Não foi meu episódio preferido, acho que até pela empolgação, vocês viram. Apesar de ter sido muito bom, eu gostei muito, achei bem legal, mas não foi o melhor episódio. Mas foi uma conclusão bacana. Teve ali alguns arcos encerrados, como eu falei. Alguns arcos encerraram aqui e já abriram portas para o futuro. Outros encerraram mesmo, acabou. Então, eu acredito que foi uma conclusão legal. Não achei que foi nada com pressa. Às vezes chega no último episódio, tem tanta caixinha ali para fechar
que entendeu? Tudo muito correndo. E essa eu não achei. Eu achei que foi tudo no seu tempo, tudo bacana, tudo certinho. O que tinha que mostrar, mostrou. E é isso. Só peço agora para não demorar 2 anos de novo para lançar outro episódio. Que, nossa senhora, demora demais. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. Deixe sua curtida. Comente aqui o que você achou desse encerramento da segunda temporada. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva caso você seja novo no canal. Fechou? Valeu, tchau, tchau.